Você vai perceber que o início é sempre igual, tá bom? Então, eu vou começar aqui com as correntinhas. Eu vou fazer 5 correntinhas. Opa. Se você quiser, você também pode fazer até 6 correntinhas, se achar que com 5 fica muito estreito, né? Muito pequenininho pra fazer, pode fazer com 6. Como que eu faço esse comecinho aqui? Eu pego a agulha, coloco ela aqui assim, giro ela uma vez, e aí ela vai ficar assim. Depois, eu passo ela por baixo do fio que tá vindo do novelo. Seguro aqui, olha, pra ele fixar, pra não escapar. E aí, sim, eu puxo por dentro do elo que tinha se formado. E aí, eu ajusto. Como que eu ajusto? Puxando esse aqui, ó, esse fiozinho que é da pontinha, e ele fica bem apertado, esse nó inicial. Feito esse nó inicial, eu vou fazer 5 correntinhas. Essas 5 correntinhas, elas são bem soltinhas, tá? Não são apertadas. E aí, eu venho aqui no na minha primeira correntinha, coloco a agulha, pego o fio que tá vindo do novelo e puxo por dentro. O meu elo, ele sempre fica muito apertadinho assim. Mas, se você quiser, você também pode começar essa parte do crochê fazendo 6 correntinhas. E isso serve para qualquer bolsa iniciando, tá? No início de qualquer bolsa. Então, você pode começar com 5 ou 6 correntinhas. E aí, ele fica um pouquinho mais aberto, o espaço. Por que que eu não indico círculo mágico? Porque lá na Colômbia, as bolsas são iniciadas com correntinhas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu não gosto, não sinto tanta segurança, apesar de ter jeitos para apertar, enfim, para prender e para não escapar. Mas eu não gosto de começar com círculo mágico por isso, tá bom? Então, aqui com esse anelzinho aqui, com esse elo, esse primeiro elo formado, eu vou começar a colocar os meus primeiros pontos. Importante você estar com a sua receita aí escrita, porque você vai conseguir acompanhar tudo que eu tô falando, certo? Então, vamos lá. Com este elo inicial feito, eu vou fazer... Já fechei, né? Fiz ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E aqui dentro desse elo, eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo colocado. E agora, eu vou colocar todos os outros fios aqui. E acabei mudando de ideia aqui das cores que eu vou utilizar. Então, para você colocar os seus fios, você vai pegar cada um, a pontinha de cada um deles, e vai juntar todas elas. Todas as pontinhas juntas, eu vou posicionar elas aqui em cima das correntinhas que eu fiz. Então, aí, eu vou colocar a minha agulha, né, e fazer os pontos baixos dentro do elo que se formou e passando por baixo das linhas que eu coloquei. Pego o fio que vem do novelo e faço meu ponto baixo. Então, aqui eu já fiz 2 pontos baixos. Você vai fazer aí 12 pontos baixos nesse elo que se formou. É legal dizer que você pode ir envolvendo o fiozinho do começo do trabalho, sabe? Aquele que a gente fez a primeira laçadinha. Vai envolvendo esse fio que depois a gente consegue ajustar esse centrinho aqui e deixar ele mais fechado. Eu vou colocar aqui meus 12 pontos baixos e volto para continuar indo para a próxima carreira. Voltei aqui no 11º ponto baixo, para você conseguir ver como que o último vai ser feito. Aqui, o 12º ponto baixo. Aí, o que que eu faço? Eu só folgo um pouquinho essa laçada
Porque nesse momento eu posso olhar o meu avesso e ver como que ele já está ficando. Olha, eu já tô vendo que aqui apareceu um pouquinho o fio atrás, então eu vou ajustar o fio que apareceu atrás. Eu tô vendo que foi o laranja, então eu pego o laranja e ajusto. Nesse caso, tá? Que aqui é só no comecinho, então dá pra gente já ir deixando tudo bem certinho desde o início. Aquele fiozinho que eu estava crochetando, e foi meu fio da laçada inicial, eu consigo apertar ele muito bem apertadinho. E aí, o meu trabalho, o meu elo fica bem fechado desse jeito aqui. Você pode continuar crochetando ele pra, né, deixar mais fixo esse elo inicial. Eu aconselho continuar crochetando e tudo certo. Aqui, eu fiz a minha primeira carreira. Deixa eu organizar aqui meus fios. Aqui eu fiz a minha primeira carreira. Os fiozinhos que eu acrescentei, essas pontinhas aqui, eu não vou crochetar eles mais. Eu vou deixar eles soltos aqui no meu trabalho. Depois eu consigo cortar. E agora a gente vai para a segunda carreira. E como que é a segunda carreira? Na segunda carreira, você vai fazer aumentos, ou seja, em cada ponto de base, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, aqui nesse primeiro, eu vou fazer 2 pontos baixos. O primeiro e o meu segundo. Esse aqui eu posso aproveitar, nesse segundo ponto baixo, para fechar ele, olha, com esse fiozinho que eu estava usando para arrematar, né, que foi o fiozinho inicial. Eu posso fechar esse ponto baixo com ele. Começar o próximo com ele ainda. E trocar pro meu fio que vem do novelo normalmente. Então, aqui eu já tenho 3 pontos baixos na minha primeira carreira. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar um marcador no primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira. Que é muito importante eu deixar marcado para não me perder aqui, ainda mais que não tem grandes trocas de cores nesse início. Agora, você vai começar a conduzir o fio de um jeitinho diferente, e é esse jeito diferente que vai te dar uma estrutura no seu trabalho. Você vai colocar os fios que você está conduzindo à frente do seu trabalho. Então, você vai, com ele à frente, você vai continuar fazendo os mesmos pontos. Olha, aqui faltava um ponto para completar a sequência de aumento, né? Então, eu coloquei a agulha, o fio que eu tô conduzindo vai continuar aqui pela frente, e eu vou laçar o fio que eu vou crochetar lá atrás e finalizar o meu ponto. Só que eu quero também que, além de colocar o fio pra frente, você faça o ponto baixo de um outro jeito. Então, vamos pro próximo aumento. Aqui é o ponto baixo normal, lacei o fio, lembrando de conduzir pela frente. E ao invés de fechar o ponto baixo normal assim, olha, de baixo, de frente pra trás, eu vou colocar minha agulha de um jeitinho diferente. Eu vou colocar a agulha de trás pra frente. No começo vai ser um pouquinho desconfortável, caso você esteja acostumada, né? Normalmente a gente crocheteira tá acostumada a fazer o fechamento de outro jeito, e esse novo fechamento no começo é um pouquinho desconfortável, mas faz ele, que é isso que vai te ajudar a ter uma estrutura no seu trabalho, é esse ponto. E uma outra observação, aqui eu vou continuar, vou fazer o meu segundo ponto desse aumento. Uma observação é, os pontos baixos, eles não são feitos pegando, deixa eu soltar aqui, você não vai pegar as duas alcinhas do ponto. Você vai sempre pegar a alcinha que está vindo aqui atrás. Então, a gente vai ficar com esse risquinho aqui no trabalho. Então, são muitas informações aí iniciais e já pode continuar essa carreira aqui. Então, fio sendo conduzido pela frente, ponto baixo, o ponto colombiano, né? Pegando ele assim, desse jeito. E sempre lembrando de colocar a agulha na alcinha de trás do trabalho. No final dessa carreira, você vai ter 24 pontos baixos, e eu vou continuar ela até chegar ali no meu marcador. Antes disso,
você pode ir verificando aqui, olha, como que tá ficando o seu trabalho. Aqui eu tô vendo que apareceu o azul, mas é uma coisa super mega mínima. Se você quiser, você ajusta no comecinho. Vai olhando o fio que tá aparecendo e ajusta, deixa bem juntinho, tá bom? Vai observando isso sempre no início. Já aproveito para falar que conduzir os fios pela frente vai te poupar isso de ficar ajustando o fio. Então, você não vai precisar ficar toda hora pegando e puxando o fio que tá aparecendo atrás. Por isso que eu recomendo conduzir ele pela frente, ele já faz o ponto ficar mais certinho, tá bom? Aqui, como era a troca de carreira, né, da primeira para a segunda, sempre aparece um pouquinho e tem que fazer esse ajuste. Eu vou continuar aqui a minha segunda carreira, que é uma carreira de aumentos, e volto pra gente continuar na próxima carreira. Último ponto da carreira feito, e aí eu sei que é o último, porque ele está antes do marcador, antes de onde eu coloquei o marcador. E aí, eu folgo um pouquinho essa laçada para não correr o risco de perder, tiro o marcador, faço o primeiro ponto baixo e fecho aqui, coloco o marcador no meu primeiro ponto baixo. Essa carreira, a gente vai fazer uma sequência. É muito importante também falar para você observar aí o seu trabalho, a sua receita, tá bom? Essa carreira vai ser uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Então, o ponto baixo eu já fiz, que é aqui no lugar onde ficou o marcador. Agora, o meu próximo passo é fazer o aumento. Então, o aumento é assim. No meu próximo ponto de base, no meu próximo ponto da base, eu vou colocar a agulha e fazer um ponto baixo. Nesse mesmo lugar que eu acabei de pôr a agulha, eu vou fazer outro ponto baixo. Isso daqui é o aumento. Então, lá na receita tá escrito AUM, A1. Isso quer dizer que é um aumento. Então, eu vou seguindo essa sequência até finalizar a carreira. Então, vamos lá de novo. Um ponto baixo. E no meu próximo ponto, eu faço um aumento. Eu vou fazer agora, tirando os fios que eu tô conduzindo aqui da frente, pra você conseguir visualizar melhor. Importante te mostrar como tá ficando o avesso. Ele já fica certinho desde o começo. Vou deixar os fios que eu tô conduzindo aqui acima, mas é só pra visualização, tá certo? Não continua o seu trabalho desse jeito. Então, aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, coloco a agulha na laçadinha de trás, na alcinha de trás. Faço ponto baixo colombiano. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos colocados no mesmo ponto de base. Isso é o meu aumento. Ó, como que aparece quando eu não conduzo ele pela frente, isso aqui acontece. Deixa eu já te dar um toque. Sempre que isso daqui acontece, a sua carreira começa a sobrar ponto por dentro. E ela começa a dar indícios de querer embabadar, então você tem que ajustar. Olha como fica certinha. Aproveitando mais uma coisa, se você estiver seguindo a receita exatamente igual a minha, tá tudo perfeito, contagem de pontos certinha, se o seu trabalho começar a embabadar, você pode pegar o seu fio que estiver sendo conduzido e ajustar ele de um jeito que vai colocar os pontos no lugar e vai deixar eles assim, ó, com a carreira bem certinha. Então, sempre que você tiver com o trabalho embabadando, principalmente quando é numa cor só, se isso acontecer, é só você ajustar os fios que vai ajeitar o seu trabalho, tá certo? Então, aqui eu vou continuar minha sequência de um ponto baixo, um aumento, e volto para mostrar como que faz para ir para a próxima. Sobre a questão do embabadar, mesmo estando com os pontos certinhos, aqui ainda deu uma parecidinha do laranja. Comigo, normalmente, isso daqui acontece sempre no finalzinho do meu trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Pego os fios que eu estou conduzindo
e vou puxar. É que eu vou ter que segurar aqui pra não puxar demais. Mas eu seguro aqui, olha. Olha o tanto de fio que eu vou puxar. Quase nada. E olha como que já deixou mais certinho o meu trabalho. Então, fazer uma bolsa colombiana é ir observando e ajeitando o seu trabalho, tá bom? Porque às vezes pode acontecer com você aí na hora que você tá tecendo coisas que não acontecem aqui no momento que eu tô gravando a aula ou comigo não acontece. Então, tudo que acontece comigo eu passo pra vocês. Então, agora você vai fazer assim: crochetar até a sua quinta carreira com essa cor, seguindo exatamente a receita, e eu vou voltar para mostrar como a gente vai fazer a partir da carreira número 6. Aqui eu cheguei na minha quinta carreira, finalizei ela, e agora a gente vai passar para a sexta carreira. E aí, o que acontece aqui na sexta carreira? A sexta carreira também não vai ter desenho nenhum. Então, a sexta carreira seriam 4 pontos baixos e um aumento. Só que para esses aumentos não ficarem caindo um em cima do outro, a minha sugestão é separar a parte do começo e isso vai fazer o aumento mudar de lugar. Como que eu separo a parte do começo? Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto. Primeiro ponto feito. Vou marcar. Então, o que seriam 4 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Isso eu só faço aqui no começo. Agora, eu vou seguir pela minha carreira fazendo os 4 pontos baixos. E um aumento. Você vai fazer isso até dar a volta na sua carreira. E quando você chegar aqui mais ou menos, aqui no... faltando 3 pontos para acabar, esse pontinho aqui, você vai fazer o aumento e vão sobrar 2 pontos. Então, eu vou voltar aqui para mostrar como você vai fazer com esses 2 pontos que sobrarem. Eu fiz aqui o último 4 pontos baixos e um aumento e me sobraram 2 pontos. O que são esses 2 pontos? Lembra que a gente começou com 2 pontos e um aumento? Então, esses 2 pontos é a continuação desses 2 pontos iniciais da carreira. Então, a gente vai finalizar essa carreira aqui com os 2 pontos. O primeiro e o segundo. E aí, eu quero deixar uma dica para você. Sempre que for uma carreira que seja par e que não tenha desenho nenhum, você consegue separar os seus pontos, né? Quando for para mudar os aumentos de lugares. Então, você faz esse iniciozinho separando. Se fosse uma carreira a par com 6 pontos, então você começa 3 pontos e um aumento, dá a volta, vai sobrar 3 pontos, é porque eles estão completando aqueles pontos iniciais, tá bom? Você vai seguir a receita até a carreira 10, que é uma carreira, são carreiras que não tem troca de cores, e eu volto para mostrar como que você vai começar a carreira 11, a 11ª carreira. Aqui eu cheguei no final da minha carreira, da minha 9ª carreira, e agora a gente vai começar a 10ª carreira. E é nessa 10ª carreira que você vai começar as trocas de cores, tá certo? Então, acontecem algumas coisas aqui ao mesmo tempo, mas vamos junto que dá tudo certo. Então, na 10ª carreira, você vai fazer 8 pontos baixos e um aumento. Primeiro ponto. Ah, aproveito para falar que eu acabei trocando a cor branca. Tirei o branco e substituí por amarelo, porque eu achei que ia ficar melhor. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, vou deixar ele marcado.
e vou fazer 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui meus 8 pontos baixos e um aumento e volto pra gente continuar junto. Depois dos 8 pontos baixos e um aumento, troca a cor pra cor C. E aí, eu vou fazer também 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Né, 2 vezes 8 pontos baixos e um aumento, aí eu vou voltar pra cor A. E aqui na cor A, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Quando eu fizer essa sequência, eu volto pra mostrar como ficou. Feitos os 8 pontos baixos e um aumento na cor A 4 vezes, eu volto e troco pra minha cor C. E aí, com a cor C, eu vou repetir o que eu fiz aqui, que são 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, com a minha cor C, vou fazer 8 pontos baixos e um aumento. E aí, ele vai ficar assim, com essa aparência, e eu volto com a cor A e faço 8 pontos baixos e um aumento na cor A 3 vezes. Já volto pra mostrar como ficou. Finalizada a carreira 10, aí a gente já tem um trabalho com essa aparência aqui. E aí, vamos para a carreira 11. Na carreira 11, você continua com a cor A, e aí, você vai fazer 9 pontos baixos e um aumento na cor A. Importante sempre ir marcando, tá? Marcando o primeiro ponto, porque é para saber certinho onde começa e onde termina uma carreira. Então, vou fazer aqui meus 9 pontos e volto pra gente continuar. 9 pontos baixos e um aumento feitos na cor A, agora a gente vai pra cor C e vai fazer 9 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir 9 pontos baixos e um aumento na cor C por 3 vezes. Ele vai ficar com esse desenho assimétrico mesmo. Volto aqui no final dessa minha sequência. Finalizei essa sequência, aí agora eu volto na minha cor A e vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E aí, eu vou fazer a minha próxima sequência em 9 pontos baixos e um aumento na cor C novamente. E aí, se você reparar, essas sequências todas estão exatamente assim escritas na receita. Então, pra gente adiantar aqui um pouco mais esse processo, eu vou fazer até a minha carreira 13 e volto pra gente continuar juntos a partir da carreira 14. Finalizada a carreira 13, agora a gente vai passar para a carreira 14. Na carreira 14, você vai fazer 12 pontos na cor B. Vou adiantar aqui meus 12 pontos e volto para mostrar a continuação. Em seguida, você vai fazer um aumento na cor D. Fiz os 12 na cor B e agora um aumento na cor D. E vou seguir essa sequência por toda a volta, por toda a carreira. 12 pontos na cor B, 12 e um aumento na cor D. Quero adiantar para você que você já pode seguir até a última carreira da receita, seguir normalmente a receita, e depois a gente já vai passar para a parte do acabamento. Eu volto para mostrar como ficou a base da meia lua, e a gente já passa para a parte de colocação do zíper. Então, seguindo a receita até o final, vamos chegar no trabalho com essa aparência. E importante observar, né? As últimas carreiras, exatamente como na receita, foram feitas sem aumentos. E quando você dobrar a sua base e constatar que ela está ficando
tirar meus fios. Que ela está ficando bem retinha, é porque seu trabalho está certo, está plano, tá bom? Então, agora a gente vai chegar numa parte de finalização. Aqui na minha última carreira, antes de finalizar a carreira, faltando 2 pontos, já vou fazer essa parte. Então, eu gosto de pegar, não é uma regra, tá? É só o mesmo jeito que eu faço aqui, você pode fazer do jeito que você achar que fica melhor pra você, do jeito que você gostar. Então, eu pego os fios que eu estava conduzindo e já deixo eles de lado, porque eu vou cortar eles. E aí, eu vou pegar aqui o meu ponto e vou fazer minha laçadinha do ponto e vou fazer um ponto baixo, sem conduzir os fios, eles estão aqui soltos aqui atrás. Faço um ponto baixo, outro ponto baixo. E aí, eu já vou começar a fazer a carreira de acabamento, que é fazer pontos baixíssimos por toda essa carreira, olha. Vou completar essa carreira só com pontos baixíssimos. Então, eu vou finalizar aqui essa parte do meu trabalho e volto para mostrar como fazer todos os arremates. Finalizei a última carreira de pontos baixíssimos. E aqui no final tem um jeito que eu gosto de fazer esse arremate. Vou cortar uma parte comprida desse fio. Por enquanto, eu só cortei o fio que eu estava crochetando. Aí, eu fiz essa laçadinha aqui um pouco maior. Aí, eu vou lá atrás, no ponto baixo, lá na parte de trás, coloco a minha agulha de trás pra frente. E vou puxar essa laçadinha lá pra trás. Aí, o fio que estaria vindo do novelo, né, que eu já cortei, eu ajusto um pouquinho. E passo ele por dentro dessa laçada. Feito isso, você ajusta. Pode apertar bem. Depois, com uma agulha, você vai esconder ele aqui por dentro da traminha que formou dos pontos, certo? E agora, as finalizações. Esses fios aqui que eu tava conduzindo, como que eu faço pra cortar? Eu puxo um pouquinho eles, olha, eu vou puxar bem devagar pra você conseguir perceber. Eu puxo mais ou menos 1 milímetro desse fio e vou cortar ele muito rente. Cuidado pra não cortar o seu crochê. Corta ele muito rente. E depois, olha, quando você ajustar, ele volta um pouquinho pra dentro do crochê e não vai aparecer aqui na frente a pontinha, tá bom? E aí, todos esses fios que ficaram pelo caminho, por arrematar, eu gosto de fazer isso sempre no final. Se você quiser fazer no começo também, não tem problema. Então, eu vou só cortando todos eles. E aqui no começo também, uma dúvida recorrente, né? Como que faz pra finalizar esses fios que estão aqui dentro da bolsa? Você vai fazer a mesma coisa, eles já estão super certinhos, ajustados, então você deixa ele bem puxado, vai lá com a sua tesoura, super rente também, muito cuidado na hora de fazer isso, e corta. Tá bom? É assim que você finaliza essa parte dos arremates. E aí, aqui nessa última, né, nesse último fiozinho, você vai pôr ele numa agulha. E não tem nada de, assim, nenhum critério a ser seguido, não tem uma regra. Você vai pegar uma agulha e simplesmente vai passando esse fio por dentro dos pontos. E vai escondendo ele. Eu vou passar aqui por uns 10 pontinhos, 5 pontinhos e volto pra te mostrar como que você vai cortar. Passado este fiozinho por dentro dos pontos baixos, eu faço a mesma coisa. Eu puxo ele um pouquinho, mas, nossa, é super delicado. Puxo ele um pouco e venho com a tesoura de novo e corto bem rente. E aí, quando folgar, né, ajeitar o ponto, ele vai ficar escondido aqui por dentro e vai ficar tudo certinho. Essa é a meia lua
Então, agora a gente precisa passar para a parte de fazer a colocação do zíper. Lembrando que as bolsas colombianas não possuem forro, então essa meia lua aqui também não terá forro, tá bom? Então, agora a gente vai para a colocação do zíper, que é sempre a mesma coisa em qualquer bolsa colombiana. Na hora de você colocar o seu zíper, você vai fazer exatamente a mesma coisa, independente do tamanho da bolsa. Por exemplo, aqui, ó, essa mini pomposa. O jeito de colocar o zíper é exatamente o mesmo e ele vai ficar bem certinho, olha. Então, se você tem algum receio, né, algum medo, nunca fez colocação de zíper, então fica tranquila que isso daqui serve para qualquer bolsa que você for fazer meia lua.